foi. Eu quase quebrei a coisa aqui. Mas vai dar certo. Amém? A música é legal ou não? É legal. Aquele que apareceu com a guitarra assim era eu. Ele tem uma tatuagem aqui assim, igual a minha. Amém. Depois a gente fala sobre essa tatuagem, meu negócio para depois. Amém. Pode colocar o slide, por favor. Amém. Bem, eu quero falar sobre vocação, e essa música tem muito a ver com o que a gente vai falar, porque ela fala sobre servir e amar a igreja. Ela fala sobre dois aspectos do chamado, né? O chamado, ele tem o objetivo, logo de cara, e a gente vai aprender hoje sobre isso, o chamado, a função, a vocação, ele tem o objetivo, primeiro, de glorificar a Deus. E segundo, de servir a igreja. Amém? Amém. Eu vou usar como base, obviamente, a palavra de Deus, a Bíblia, e segundo, as reflexões que o pastor Ronaldo Lidório faz nesse livrete aqui, não dá para ver, mas o nome dele é Vocacionados. É um livro de 40 páginas, 40 pequenas páginas, dá para ler, sei lá, em 1 hora, talvez. Mas é excelente, é bem direto ao ponto e fala sobre, de forma profunda, a respeito da vocação, do chamado e das diversas áreas que alguém pode ser chamado a servir a igreja. Amém. Então, como de costume, pode passar. Para começar a conversa, vamos lá, só para quem está acompanhando, às vezes que eu venho aqui, já sabe, são 3 coisas bem rápido, que, por exemplo, primeiro, eu não sei também a resposta, então, talvez você tenha alguma dúvida muito cabeluda e eu não vou saber não, aí eu vou dizer assim, eu não sei não. Tá bom? Amém? Amém. E quando o pastor voltar, aí você pergunta a ele. Tá bom? Se ele não souber, aí também não sei não. Segundo, algumas perguntas levam tempo mesmo para ser respondidas, então, às vezes o irmão pergunta, aí demora meia hora para responder. Tem calma, tem paciência com o irmão, que dá certo. Segundo, é que uma boa pergunta geralmente puxa outra boa pergunta. Então, além disso ser muito bom para o estudo, além disso ser muito bom para o momento que a gente está aqui hoje, não deixe de perguntar. Às vezes a sua pergunta é uma boa pergunta, que tem a ver com algo que vai ser falado, ou algo que o irmão quer falar, ou algo que o irmão que tem dúvida também. Então, pergunte. Tá? E só para acrescentar algo, simples. Algumas coisas do estudo são reflexões, e são algumas poucas, são opiniões próprias. Então, eu não tenho a voz da verdade, eu só posso dar a minha opinião. Em algumas coisas, eu posso dar o que a Bíblia fala, e nisso eu tenho que acreditar, e nós temos que acreditar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a respeito de algumas coisas práticas, a respeito da igreja, de como funciona de forma prática, eu só tenho como dar a minha opinião. Então, eu não tenho a voz da verdade. Às vezes você não concorda. Tudo bem. Se você discordar daquilo que a Bíblia diz, aí é um problema. Mas se você discordar de algo que eu digo que é minha opinião, tudo bem, não tem problema. Eu não vou falar mais com você, não. Mas, fora isso, tudo bem. Amém. Lucas não ri das minhas piadas. Mas tá tudo ok, mano. É mesmo. Não, mas minhas piadas são legais. As de Painho aqui não são. Amém, pode passar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 11. Logo de cara, para a gente falar um pouco sobre isto.
Amém? Amém, Vitória? Que diz assim: e ele nos designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eu quero louvar o Teu nome, Pai. Louvar o Teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, é misericordioso. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, eu peço, Senhor Jesus, que, Deus, que o meu estudo, que aquilo que eu trouxe, que eu preparei, Pai, não seja nada, não signifique nada, mas que a Tua palavra seja tudo, Deus. Que a Tua palavra toque os nossos corações, que Teu Espírito Santo use daquilo que é tão pouco, meu Pai, para tocar os nossos corações, para abrir o nosso entendimento. Meu Pai, para que a gente possa, Senhor, sair daqui sabendo ser mais igreja. Pai, glorificando mais o Teu nome, servindo mais a Tua igreja. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem. Pode passar, querido. Legal. O que é vocação? Vocação, chamado, né? O que a gente entende por vocação, por chamado? A vocação de Deus é uma, como é que eu posso dizer? É uma confirmação, é algo que o Senhor nos chama a fazer. É uma convocação que o Senhor nos chama, algo que o Senhor nos convoca a fazer parte ou a agir. E a respeito disso, o Ronaldo Lidório, no seu livro, ele diz que a vocação de Deus, ela é pessoal, ela é incontestável e ela é irresistível. Pessoal, pois ele lança no coração dos seus filhos uma intransferível e profunda convicção de chamado e propósito. A busca pela certeza de estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que realiza os planos do Pai. A convicção, a convocação que o Senhor nos faz, ela é pessoal. Ela faz a cada um de nós. E não tem como você dar isso a alguém para fazer no seu lugar. Não tem como você entregar a outra pessoa para que ela faça no seu lugar. Se Deus te convocou para algo, se Deus te vocacionou para algo, te chamou para algo, essa vocação, ela é sua. Ela não pode ser dada, ela não pode ser transferida para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo, para alguém que você acha que deveria fazer. Se Deus te vocacionou a algo, essa vocação, ela é sua. Diga, é minha. Olha aí, ó. Ela é incontestável, pois é uma convocação, e ele a faz de forma clara. O Ronaldo Lidório diz que o Senhor, a voz do Senhor, ela é falada, ela é ilustrada de duas formas na Bíblia. De várias formas, mas de duas, ele dá o exemplo de duas. Uma é como a voz de um trovão e como a voz de muitas águas. O Senhor se faz ouvir. Ela é incontestável, porque não tem como, quando Deus nos chama a fazer algo, não tem como ter dúvida que Deus falou conosco ou não, porque Ele se faz ouvir, Ele se faz entender, Ele fala conosco de forma clara. Amém? Amém. Ela é irresistível, pois quando Deus nos chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo, e tudo mais perde o sentido.
assim como foram com os discípulos, em que Cristo chegou e chamou: vem e segue-me. Então, os barcos não faziam mais sentido, os empregos, as outras coisas, nada mais fazia sentido. Por isso era necessário deixar o barco para lá, deixar as redes e segui-lo, porque o Deus Criador havia feito uma convocação, um chamado, e cabia àqueles homens seguir, responder à convocação. Amém? Pode passar. Bem, os títulos são estranhos, mas vai dar bom. Eu quero falar hoje sobre... Eu intitulei de 5 formas. O primeiro é um título que o Ronaldo dá ao primeiro capítulo do livro, que é Vocacionados para Deus. O segundo é Preparando o Café. Quer saber? Vai ter que esperar. Segundo, Servindo o Café. Terceiro, né? Quarto, Café 3 Corações. E o quinto, o Café de Exportação. Amém. Então, talvez alguém já esteja com sono. Tia Mana, oi. Brincadeira, tia. Brincadeira. Mas então, é só ter calma, que tem café. No meio da conversa toda tem café. Amém. Pode passar. Essa piada foi muito ruim. Enfim. É só esperar, tem que esperar. Bem, vamos lá. Tem 4 textos, eu queria quando a gente estivesse neles, cada um lesse. Então eu vou falar os textos e alguém abre, né, e já deixa aí na agulha para ler. O primeiro texto é 2 Pedro 1, versículo 10. Qualquer pessoa pode já abrir no celular ou na Bíblia. Não lê agora, mas já deixa na agulha. O segundo texto é Gálatas 5, versículo 13. O terceiro texto é Romanos 16, versículo 25 e 26. E o quarto texto é Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Alguém abriu 2 Pedro 1, 10? Alguém? Todo mundo ficou assim, não, outra pessoa vai abrir. Abriu? 2 Pedro 1, 10. Ok, guarda aí. Alguém abriu Gálatas 5, 13? Todo mundo pensou que outra pessoa ia abrir. Romanos 16, joia, e Apocalipse 19. Você? Eita, desculpa, cara. Amém, então vamos lá. Chamado e vocação são termos similares, semelhantes. Vem da expressão kaleo, que significa chamar ou convocar. Então, chamado ou vocação são praticamente a mesma palavra. Elas derivam de uma mesma expressão, kaleo, que significa convocar, chamar, convocar para fazer algo, certo? E na palavra de Deus, todos os discípulos de Cristo são chamados e convocados para segui-lo. Nós vemos Deus chamando para vários propósitos, chamando o seu povo, a sua igreja, para vários propósitos. Ele nos chama para a salvação. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Amém. Gálatas 5,13. Romanos 16, 25. E o 26, isso.
Amém. Somos chamados para sermos de Jesus. E por último, somos chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Amém. Pode passar. Então, existem convocações, chamados à igreja de Cristo. Cristo nos chama à salvação, à liberdade, a sermos dele, e chama também para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, existe uma convocação para a gente seguir. Logo em seguida, a gente vê que todo chamado, toda convocação que Cristo nos faz, que Deus nos faz, se dá de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Né? Alguém pode ler? Romanos 8, 28. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Somos encorajados a permanecer firmes. 1 Coríntios, vamos fazer igual a gente fez a outra. Né? 1 Coríntios 7, 20. Alguém abre, já deixa pronto. Efésios 4, 1. Alguém abre e deixa pronto. E Efésios 4, 4. Amém? Alguém abriu 1 Coríntios? Beleza? Efésios 4, 1 e Efésios 4, 4. Beleza. Bem, o Senhor nos chama de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Né? Deus, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, convocados de acordo com o seu propósito. Somos encorajados a permanecer firmes. 1 Coríntios 7, 20. Quem foi que abriu? 1 Coríntios, você. Cada um fique, permaneça na vocação que foi chamado. Efésios 4, 1. Juliana. Digna da santa vocação. Amém. Efésios 4, 4, quem foi que foi, Tia Mana? Há um só corpo e um só espírito, como também todos chamados em vossa esperança, da vossa vocação. Muito bem. Toda a igreja, então, é chamada. Quando alguém diz assim, não, fulano tem um chamado, fulana de tal tem um ministério na vida dela. Amém. Amém. Vamos lá, a gente vai chegar nessa parte. Mas toda a igreja de Deus, toda a igreja de Jesus, ela é chamada. Todos nós podemos dizer assim, eu tenho um chamado. Eu tenho uma vocação. A vocação não é só a vocação que um pastor, um missionário, ou quem quer que seja, tem. Mas existe uma vocação a ser igreja de Cristo. E existe uma vocação para a igreja de Cristo. Existe uma vocação a uma vida digna da convocação que nos foi dada. Existe um chamamento, existe uma convocação a permanecermos firmes naquilo que fomos chamados. Amém? Amém? Então, toda a igreja, todo aquele que é tocado pelo Evangelho e que passa a fazer parte da igreja é chamado. E aqui fica um ponto bem importante. A origem do chamado não é o homem, nem é a igreja, mas a origem do chamado é Deus. A finalidade do chamado não é puramente servir aos homens ou à igreja, mas a Deus. Assim como a gente ouviu na música, glorificar a Cristo e servir a igreja.
a finalidade, o objetivo do chamado não é apenas servir a igreja, mas é como primeiro e principal objetivo glorificar a Cristo. Então, Cristo nos fez sua igreja e nos chamou para vivermos de forma digna, nos chamou para permanecermos firmes, nos chamou à liberdade. Nós somos chamados à liberdade, a viver de forma livre, livre do pecado, livre da vã maneira de viver. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, todos nós somos chamados. Legal, pode passar. Então, toda a igreja, mais uma vez, é chamada à salvação, à santidade, à comunhão e à missão. Então, todos nós somos vocacionados. Então, se toda a igreja é vocacionada, daí existe uma grande relevância da gente falar sobre vocação. Se todos nós somos vocacionados, se todos nós somos chamados, existe uma grande importância da gente falar sobre isso. Ninguém se torna irmão, ninguém se torna crente para nada. Ninguém se torna crente aleatoriamente, para fazer nada. Ninguém se torna crente, ou se alguém se tornou crente por isso, ainda não se tornou crente. Simplesmente para mudar de religião, para ter uma atividade para fazer durante a semana, para ir. Nós não somos chamados para isso. Nós não somos chamados para simplesmente vir cantar algumas músicas e depois ir para casa e não fazer nada. Toda a igreja de Cristo, ela é convocada, ela é chamada para a santidade, para a missão, para a comunhão. Todos nós somos convocados a isso. Amém? Se você nasceu em Cristo, você nasceu em Cristo com o propósito de servi-lo, sendo sal e luz onde estiver. O sinal de que Deus tem um propósito para a nossa vida, para a sua vida, é tê-lo redimido em Cristo Jesus. Portanto, se você ama e segue a Cristo, você é vocacionado para os propósitos de Deus. A gente fala que Cristo morreu em nosso lugar. Amém? Amém. A gente fala que Jesus morreu, que Ele veio ao mundo e morreu. E por isso que a gente está aqui. Amém? Amém. Então, será que um investimento tão alto que Deus fez nas nossas vidas, dando o seu Filho, que era Deus, e se fez homem, e se humilhou, e morreu, e verteu todo o seu sangue, será que esse investimento não tem nenhum retorno? Será que esse investimento que Deus fez, fundando uma igreja, chamando para si pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, missionários, será que não tem nenhum retorno? Será que chamando pessoas que viviam nas trevas e levando essas pessoas até o reino do seu Filho amado, ao reino de luz de seu Filho amado, não tem um porquê? Esse aí é o fim? Ah, Jesus morreu por mim, amém, que bom. Domingo que tem um culto, né? Eu vou. É só isso? Esse é o fim? Não. Nós somos chamados a ser sal. Sermos sal e luz. Nós somos chamados a aparecermos com Cristo. Nós somos convocados a isso. Nós temos uma missão. Nós somos chamados a viver em santidade. Essa é a convocação de toda a igreja. Se você acredita que Cristo morreu por você, então você não está aqui. Ele não te chamou, Ele não te trouxe para cá de forma aleatória, para você estar aqui para nada. Amém? Amém. Pode passar. Muito bem. Então, se você conseguiu chegar até aqui sem dormir, parabéns. Parabéns. Talvez aqui algumas das nossas perguntas sejam respondidas a partir daqui. Porque essa parte é muito bonita e é muito verdadeira, é muito bíblica. Mas fica
aquela coceira de dizer, certo, certo, beleza, amém, eu já sei, Jesus me chamou, que bom, mas e o louvor? E o chamado do louvor? Eu canto tão bem. E o chamado do teclado? Será que Deus me chamou para tocar teclado? E a dança? Gostasse? Pegar só essa parte assim, ó. E a dança? Eu não sei. Outro dia eu estava pensando se eu tenho chamado para a dança, não tenho. Estava pensando em pregar, será que eu devo pregar? Mas, sei lá, não tem que ter chamado para pregar? Não tem. Eu quero saber disso. E da intercessão? Será que eu preciso de chamado para participar da intercessão? Eu sempre tive vontade de fazer parte da intercessão, mas não sei. Eu até fiz parte da intercessão uma vez. Será que eu enterrei o meu chamado, hein? O meu talento? Será? Fazia parte do manancial também. Será? É isso que... É essa coceira que fica, né? Realmente, que fica assim... Falar sobre chamado, é isso que a gente lembra. É isso. Não, eu fui chamado para tocar violão. Eu fui chamado para passar o slide ali no computador. Legal. E daí a primeira pergunta que alguém pode fazer, né? Amém, irmão? Vocês ainda estão aqui? Amém. É. Primeira pergunta. Enfim, eu já trouxe algumas perguntas. Se você tiver outras, faça, pelo amor de Jesus. Faça, esteja aqui. Primeira pergunta que alguém pode fazer, mas não existe, pelo amor de Jesus, um chamado específico. O que é que você me diz a respeito do chamado de pastor, o chamado de missionário, o chamado de evangelista, diácono, sei lá. Eu quero saber o meu chamado, meu filho. Eu estou aqui na igreja tem sei quantos anos e eu não sei o que eu faço. Não existe um chamado específico. E não foi uma pergunta retórica, não. É um estudo, tá? Eu sei que se confunde um pouco, mas a gente é um grupo pequeno, então eu quero saber, existe ou não existe um chamado específico? E a gente fica em silêncio aqui, eu não ligo não. Pode falar. Legal. Legal. E aí, quem mais? Existe ou não existe chamado específico? Por exemplo, alguém que se torna pastor, se torna porque Deus chamou ou porque ele quis ser pastor? E se Deus chama aquele que se torna pastor, é errado ele dizer assim, eu quero ser pastor? Ou se ele disser assim, se alguém que diz assim, eu quero ser pastor, foi chamado por Deus ou não? Todo mundo que é chamado, não quero responder, mas todo mundo que é chamado não quer obedecer o chamado de Deus? Porque alguém pode dizer assim, eu quero ser pastor. E, ok, mas eu não quero responder. Enfim, existe ou não existe um chamado específico? Eu não falei nada. Existe ou não? Vamos fazer uma votação. Eu não sei de nada. Amém. Legal. Muito bem. Muito bem. Pode passar, querido.
Bem, e aqui a gente chegou no café. Não dá para ver direito, mas... Poxa. Vamos chegar lá, querida. Vamos chegar lá. A pergunta foi minha. Eu não tenho nada a ver com responder, não. Hein? Vamos lá, a gente chega. Primeiro, toda comparação é imperfeita. O que é que isso tem a ver com a história do Brasil? Quando alguém usa um exemplo, olha, isso aqui, tipo, a igreja é igual a um corpo. Cristo usou uma comparação. A igreja de Cristo é como um corpo, em que um é um braço. É uma comparação, porque toda comparação é imperfeita. Existe essa máxima, toda comparação ela é imperfeita. Porque a igreja não é um corpo, assim, propriamente falando. A gente é um corpo, metaforicamente falando, certo? Nós somos várias pessoas e nós entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo. Mas ninguém aqui é um braço, ninguém aqui é uma cabeça, ninguém aqui é uma perna, um pé. Tipo, de verdade. Ninguém não tem um dedão andando. Não tem. Então, toda comparação ela é imperfeita. E eu escolhi uma comparação para explicar a respeito do chamado. E essa é a respeito de uma plantação. E mais especificamente, uma plantação de café. Por quê? Porque eu adoro café. Então, se você não gosta, problema seu. Eu gosto. Então, não podia ser outra plantação, porque, enfim, eu não sei de nada de outras plantações. Só sei de café. De café, eu sei um pouco. Essa não. Então, vamos lá. Imagina que Deus... Nós acreditamos no Deus Criador, mas... Aí eu vou... ter que dar o braço a torcer e falar igual meu pai agora. A maionese é minha, irmãos. Eita, bexiga. Mas imagina que Deus vem aqui na igreja, ou, sei lá, Deus vem aqui pessoalmente, nos leva a uma plantação de café, lá na Colômbia. Nossa, meu Deus do céu. Ou então lá em Minas Gerais, e Deus chega, senta numa cadeira, olha para todos nós, para cada um de nós e fala assim: eu quero que vocês me façam um café. Eu quero café. Aqui estão as sementes, ali está o campo. Me façam um café. Imagina que Deus vem a nós pessoalmente, nos leva então a esse lugar e nos diz: eu quero café. Não quero saber, eu quero café. Está ali as ferramentas, está ali o campo, está ali as sementes. Me façam um café. Legal. Claro que Deus gosta de café. Meu Deus. Café é algo dele mesmo, né? Com certeza, quando a gente chegar no céu, vão ter litros e litros infinitos de café fresco. A gente vai passar a eternidade bebendo café e café e café. Quem sabe? O café de Dona Fátima, a eternidade. Pode passar. E diante da ordem recebida, diante daquilo que Deus disse: eu quero café, alguns de nós teriam mais habilidade em ir plantar o café, em ir lá e plantar o café. Saberiam o lugar certo de plantar, saberiam como adubar a planta, né, a árvore do café, aonde, né, para quem não sabe, cafés de qualidade, eles são plantados acima de 1.100 metros de altitude.
que são chamados café de grãos 100% arábica, por isso que eu falei que enfim. Esses são os cafés de qualidade. Chega, eu estou aliviado aqui. Essas informações eu guardo aqui, ó. Ai, que coisa boa poder compartilhar isso com mais do que minha esposa só. Então, alguns teriam mais habilidade em ir lá plantar, mais força braçal em ir lá plantar. Outros se ocupariam de colher o café. Por quê? Porque a colheita do café também não é só ir lá e arrancar de todo jeito. Tem um manejo correto de se colher o café. De separar os grãos bons, os grãos ruins. Outros, depois de colhido, o café não é como a gente vê, o café é uma sementezinha verde. Depois de colhido, um outro grupo seria responsável por torrar esse café. Depois de torrado, um outro grupo seria responsável por moer o café. Pode falar. Então quer dizer que esses grãos que a gente quer é o café torrado. Ah, vá. Pessoal, isso aqui é uma pergunta ensaiada, tá? Ele ensaiou essa pergunta comigo. Então, sim. Isso aqui não são sementes de café. Isso são grãos de café. Obrigado por tirar a minha dúvida. Logo depois de colhido, torrado, moído, o café ainda não está pronto. Outro grupo pegaria esse café moído e faria uma embalagem. E não é só pôr numa embalagem. O café ele tem que ser armazenado no lugar certo, senão ele vai ficar ruim. Logo depois, pode passar, ainda mais, um outro grupo seria incumbido de escolher a xícara e o talher que Deus ia usar. E outros ainda serviriam de copeiros. Espera aí, a gente vai servir Deus, Ele é o rei de todas as coisas. Espera aí, eu tenho que ver se o café que eu vou fazer, que eu fiz aqui, se ficou bom. Então, a gente teria ainda um grupo, com certeza seria o meu grupo, que ia... Como? Não, ainda vai chegar o diácono, que vai provar o café antes de servir. E aí, então, depois de plantado da forma correta, colhido da forma correta, torrado da forma correta, moído da forma correta, embalado, armazenado, provado, não feito, né? Ainda tem um grupo que faz o café, que prepara o café. Existem várias formas de fazer café. Então, um grupo ainda ia ser responsável por fazer o café da forma correta, de saber qual é a forma que Deus quer que o seu café, né, como que Deus quer o seu café. Depois alguém ia provar esse café e então os diáconos iam servir o café a Deus. Pessoas diferentes, funções diferentes, mas um único objetivo: servir o café de Deus. E olha que legal, é exatamente isso. Chamado e vocação. É exatamente isso. Pessoas diferentes. Sim, existem vocações específicas. Existem chamados específicos. E a pessoas diferentes, Deus dá chamados diferentes. Chamados específicos diferentes. Porém, novamente, com um objetivo. Primeiro, de glorificar o seu nome. Deus criou todas as coisas a fim de que todas as coisas glorificassem a Ele. Pelo simples fato dele ser Deus. Então, Ele pode fazer isso porque Ele é merecedor de toda a glória. Ele é merecedor de toda a honra. Porque Ele é Deus e Ele é o único Deus. Então, chamados diferentes, vocações diferentes. Um único objetivo: servir o café de Deus. Pode passar? E daí, a minha resposta: sim.
apesar de todos na plantação terem o objetivo de preparar o café de Deus, isto não isenta o Senhor de dar funções específicas. Apesar de todos terem o objetivo de glorificar a Deus, alguns são chamados a glorificá-lo plantando o café, outros colhendo o café, outros preparando o café, outros provando o café e outros servindo o café. E, sim, isso é uma metáfora. Por favor. Quer dizer, por favor, traga um café para mim, para a igreja, domingo, ou qualquer outro dia. Podem trazer. Aí eu vou fazer uma oferta a Deus. Vou colocar todo esse café na minha casa, vou orar ele e vou tomar todo ele. Quer dizer, vou queimar, né? No incenso. Enfim, 1 Pedro 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Somos chamados de forma específicas, somos chamados como um todo. De forma coletiva, nós somos chamados à glorificação de Deus. Como igreja de Cristo, em que somos todos nós, é um coletivo, é uma comunidade. De forma de comunidade, nós somos chamados juntos a glorificar o nome do Senhor. Porém, de forma específica, Deus nos dá funções específicas. Porém, para que essas funções? Para que Deus nos dá funções? Primeiramente, para que nós possamos glorificá-lo, né? Para que Deus seja glorificado mediante a Cristo que nos salvou. E para que a gente possa servir a igreja. Para que a gente possa abençoar, edificar os nossos irmãos, edificar uns aos outros. Amém? Amém. Pode passar. Obrigado. Não, nem todo mundo tem um chamado específico. E daí, mais uma vez, aquela coceira que realmente é o que interessa, chegando ao que interessa, meu filho. Eu tenho chamado para tocar teclado ou não? Eu tenho chamado para dançar no manancial ou não? Eu tenho chamado para, sei lá, para ser diácono ou não? Eu tenho chamado para ser vice-presidente da igreja ou não? Não! Estou falando de mim não, estou falando de uma certa pessoa. Legal. Essa pergunta, ela é muito legal. Porque, certo, existe chamado específico. Como é que eu descubro o meu? O pastor, eu sei qual é o chamado dele, porque ele está exercendo a função dele. A missionária, o evangelista, o diácono. A gente sabe o chamado, a vocação, porque eles já estão exercendo, mas e o meu? Eu quero saber do meu. Como é que eu descubro o meu? Como é que Ana Vitória descobre o chamado dela? Como é que Rael sabe qual é o chamado dele? O chamado específico. Não existe o chamado específico? Existe ou não? Existe ou não? Claro que não, né, pessoal? Claro que existe. Existe chamado específico ou não, pessoal? Tem gente que é chamado para uma função específica ou não? Sim. Legal. Certo. Mas e aí, como é que Sandirelli sabe que ela foi chamada para ser missionária? Legal. Como ele recebeu, por exemplo, ele entra na igreja,
Nossa, que pergunta boa. Que pergunta boa, muito bom, muito bom. A pergunta de Lucas foi: Hudson tocava no avião de forró. Tocava lá a bateria, na banda de forró. Se converteu. Jesus teve misericórdia dele, ele se converteu. Aí chegou na igreja, ele sabe tocar bateria. E não tem baterista na igreja. Como é que ele sabe se tocar bateria na igreja é o chamado dele? Ou se ele já sabe fazer isso, por que não fazer na igreja? Se ele está só tampando buraco, se é isso que Jesus quer que ele faça, como é que ele sabe isso? A mesma coisa, outra pessoa, uma pessoa que tem habilidade com computador, chega na igreja e não está precisando de gente na mídia, como é que ele sabe se ele tem que servir ali ou não? Uma pessoa que, sei lá, um enfermeiro há 20 anos, se converte, chega na igreja, como é que ele sabe se ele tem que servir a igreja com a habilidade dele ou não? E aí? A gente fica em silêncio, pessoal. Eu não ligo, não. E aí, como é que ele sabe? Ele deve ir tocar bateria? Não, não deve. Claro? Ele já sabe? Ele já tinha dado a certeza a ele que antes era inteligente. Eu acredito que eu tenho continuidade. Quem era de uma parte do cara não pôde fazer, Legal. Legal. Muito bem. Muito bem. Essa é uma ótima pergunta, né? Sim. Tanto o chamado coletivo que cabe a todos nós, por exemplo, um chamado coletivo, o chamado em que Cristo nos chama à liberdade, Cristo nos chama a servi-lo, Cristo nos chama a aparecer com Ele. Espera aí, Deus não precisa mais levantar alguém, chegar no teu ouvido e dizer, olha, seja santo, porque Deus é santo. Não, querido, leia a Bíblia, porque está escrito lá. Não tem que Deus levantar um profeta, alguém, e dizer assim, olha, assim diz o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pelo amor de Deus, abra a Bíblia e leia. E assim você vai descobrir o que Deus chamou a igreja dele para fazer. Qual é a missão da igreja? O que é que a igreja deve fazer? O que é que a igreja não deve fazer? Sim, chamados específicos. E daí, o que é que alguém deve fazer diante de um chamado específico? Diante de saber qual é o meu chamado específico? Primeiro, sim, alguém que quer saber qual é o seu chamado específico, se é que o tem, ele deve orar. Esse é o primeiro ponto. Já que a vocação de Deus, ela é pessoal, ela é irresistível e ela é intransferível. Então, Deus, ele testifica no coração, né, do chamado à sua vocação. Certo? Certo? E assim fica meio aéreo aqui. Mas vamos lá. Porém, a busca louca de saber assim, qual é o meu chamado? Meu Deus, eu estou aqui no louvor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Espera aí, isso é perda de tempo. Ficar na loucura de saber, isso é meu chamado? Isso não é meu chamado? Eu estou aqui pregando. Aí vocês, a igreja, e eu vou usar o meu exemplo, eu estou aqui pregando, eu estou aqui trazendo um estudo. Eu devo perguntar a Deus se Ele quer que eu faça isso? Espera aí a gente vai para o próximo slide. Pode passar. A vocação, ela tem o objetivo de glorificar a Deus e servir a igreja. Se ela tem o objetivo de glorificar a Deus,
nós temos que falar com Deus. E é sobre o que a gente falou anteriormente. Nós temos que orar e pedir direção a Deus. Se ela tem o objetivo de servir a igreja, ache aquilo que a igreja precisa e sirva. Ache aquilo que a igreja está precisando e faça. Se alguém diz assim, eu quero ser missionário, e vai, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, e vai, ele já está fazendo a vontade de Deus. E aí fica assim, Se alguém diz assim, eu quero ser pastor, e se torna pastor, ela está fazendo a vontade de Deus. Porque a convicção do chamado, a testificação do chamado não vem... Deus pode fazer isso? Pode, mas não é a regra. Não vem do místico, daquilo que não dá para explicar. Eu sei que é, porque é, e eu ouvi num sonho, alguém me disse, só para você falar, eu passei na rua, o cachorro latiu 3 vezes e essa era a confirmação que eu tinha pedido no meu coração. Se alguém diz assim, eu quero ser pastor, amém, que seja. O apóstolo Paulo disse, se alguém busca o episcopado, boa coisa procura. Se alguém deseja ser líder na igreja, amém, essa já é a vontade de Deus. Se alguém deseja ser missionário, essa já é a vontade de Deus. Essa já é a vontade de Deus. Nem todo mundo que é chamado para alguma coisa precisa não querer fazer. A gente está acostumado muito no testemunho de, meu irmão, eu fugi muito, eu não quis. Sim, isso é comum. Existem crises no vocacionado, mas isso não é regra. Nem todo mundo que Jesus chamou disse que não queria. Muita gente que Jesus chamou, tá, eu vou. Pode falar, Dado. Concordo. Mas para o que você falou, mais uma vez, eu não tenho a voz da verdade. Porém, para o que você falou, 2 coisas. Primeiro, esse cara talvez não orou e pediu direção a Deus. Segundo, esse cara não quer ser pastor. Porque eu estou falando de quem quer mesmo. De alguém que quer, que olha e diz assim, eu quero ser pastor. Para onde é que esse cara tem que olhar? Ele diz assim, eu quero ser pastor. Ele tem que olhar para quê? Para o cara do vídeo no YouTube? Não, ele tem que olhar para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre ser pastor? Qual é o exemplo de um pastor? Como é que um pastor deve ser? Né? Íntegro, marido de uma só mulher, irrepreensível, bom administrador da sua casa, administrador dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Paulo ensinando a Timóteo a respeito de como que deve ser um obreiro na casa do Senhor. Talvez esse cara... A gente vai chegar nessa parte. Algumas afirmações, elas já vêm cheias de coisa na nossa cabeça, porque a gente sabe desses caras. A gente já sabe disso. A afirmação é verdadeira. Se alguém diz que quer ser pastor, essa já é a vontade de Deus para ela. Ela deve querer mesmo. Que bom que ela quer. Por quê? Porque, irmãos, eu realmente, isso eu falo aqui em rede nacional, na Globo, eu realmente admiro o trabalho que meu pai faz como pastor. Acho que ele é um pastor sério, acho que é um pastor fiel, é dedicado, mas certo, ele não é eterno. É importante que outras pessoas
queiram ser pastor. Porque, para que a igreja tenha futuro. Porque por mais que meu pai seja um homem de Deus, por mais que meu pai seja alguém fiel, ele não dura para sempre. E quem é que vai pastorear os meus filhos? Os filhos de vocês? As outras pessoas que as outras pessoas que virão os filhos dos meus filhos. A gente precisa que outras pessoas queiram ser pastor, que Deus levante outros pastores. Então, se alguém diz assim, eu quero ser missionário, que bom, vá, meu filho. Queira, e essa já é a vontade de Deus. Então, assim, sim, a primeira pessoa, quando a pessoa olha, e existe muito mais no chamado pastoral do que só pregar. Existe uma frase que eu li, que fala assim, o chamado pastoral, o ministério pastoral, ele é muito mais do que a pregação. Muito mais. Tem aconselhamento, tem o cuidado, tem muita coisa. O pastor, ele lida com várias situações dentro da igreja. Mas ele não é muito menos. Vamos lá. Se alguém diz assim, eu quero ser pastor, mas essa pessoa, ela não sabe pregar, eu acho que tem um problema aqui. Se essa pessoa diz assim, eu quero ser pastor, e ela não prega, é um cara que não prega. Ele não prega. Eu não estou falando de alguém que tem dificuldade, mas que busca se aprimorar, que busca um conhecimento, que vai a um seminário. Não. E mesmo assim não se torna um pastor de sucesso, enfim. Um grande pastor, um grande expositor da palavra de Deus. Não, eu não estou falando disso. Mas não existe um pastor que não pregue. Então, como é que alguém diz, eu quero ser pastor, mas ele não prega? Não tem como. Não tem como. É o mesmo que você ter um vendedor numa loja que não vende. Não, eu sou vendedor, mas você vende? Não, eu não consigo vender. Eu já fiz curso, eu já falei com outras pessoas, já procurei, já pedi ajuda, mas eu não consigo. Não faz sentido. É mesmo que alguém diga assim, não, eu quero ser médico, mas eu não consigo ver sangue. Certo? E por que você vai ser médico? Não tem lógica. É exatamente a mesma coisa. Nem todos precisam ser pastores, nem todos precisam ser missionários, mas é bom que alguns queiram. É bom, sim, que alguns sejam. É importante, inclusive. Está fazendo sentido, pessoal? Está dando para ir entendendo o que eu estou falando? Certo. Nós não precisamos de um chamado para servir a igreja de Deus. Existem diversas necessidades na igreja. A gente precisa de gente que ensine as crianças. A gente precisa de gente que pregue a palavra. A gente precisa de gente que ensine os novos convertidos. A gente precisa de gente que seja líder de departamento. A gente precisa de gente que cante, que toque. A gente precisa de gente que sirva. A gente precisa de gente que ore. A gente precisa de gente que cuide. A gente precisa de gente que dizime. Que ajude. Então, você não precisa de um chamado, você não precisa que Deus venha aqui, manda um profeta, bata 3 vezes o pé e diga, você, fique na porta da igreja, recebendo os irmãos. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Você agora é tia das crianças. Não. Não, eu quero ser tia das crianças. Eu quero ensinar as crianças sobre Jesus. Amém? Vá e sirva. Vai e sirva. Além disso, além de existir uma necessidade e você ir lá e preencher, muitas das vezes
o chamado específico, a função específica, ela é descoberta durante o serviço. Enquanto você serve, no que quer que seja, você descobre aquilo que você tem habilidade para fazer. Enquanto eu estava lá no Manancial Dance, eu descobri que eu não sei dançar. Olha só que legal. Eu descobri que meu chamado não era dançar. Olha, maravilha. Glória a Deus. Ou talvez eu esteja fugindo do meu chamado. Quem sabe? Enfim. Bolshoi, ó. Vou para o Bolshoi. No serviço, a gente descobre a nossa função específica. E, além disso, apesar do chamado, da vocação específica, não ter origem na igreja, não é a igreja que te faz o chamado vem de Deus. É Deus que nos vocaciona para algo específico. Porém, a igreja testifica. A igreja carimba e diz assim, ó, esse daí é missionário mesmo. Esse aí eu vejo que ele tem realmente uma habilidade. Ele ensina o evangelho para o perdido, para o drogado. Esse daqui, ele ensina uma criança, ele ensina o evangelho, uma coisa difícil, de uma forma tão fácil de entender que até uma criança entende. Quem é que faz isso? É a igreja, é a vida em comunidade. É quando a gente está em comunidade, eu vi uma necessidade da igreja, eu servi, e a igreja diz assim, rapaz, tá certo. Tá certo. A igreja testifica, assim como a gente olha para o pastor e diz assim, nossa, homem de Deus. Eu ia falar um negócio com o pastor, mas Deus já tinha falado com ele. Homem de Deus. Eu pedi um conselho ao pastor, quando eu falei com ele, ele falou tudo diferente do que eu ia fazer. Já ia dançar, que eu ia fazer tudo errado. Tá vendo? Esse realmente é para estar fazendo isso mesmo. Assim como o Dado falou. Que eu conheço outra pessoa, não sei de onde, não sei o quê, mas o nosso pastor, ele é certo, ele é sério. A igreja testifica a vocação que Deus nos deu. Então, por isso, é importante não perder tempo em ficar. Mas será que esse é o meu chamado mesmo? Mas será mesmo? Sirva. Sirva a igreja. Sirva a igreja. Você quer pregar a palavra? Pregue a palavra de Deus. Você vai ter dificuldade no começo? Vai ter dificuldade no começo. Mas pregue a palavra de Deus. Tem vontade de ensinar os irmãos? Ensine. Crie um grupo de estudo com os adolescentes. Crie um grupo de estudos com as crianças. E ensine. Além de ter a sua vocação reconhecida, além de talvez descobrir aonde você realmente deve estar, você vai estar nutrindo a igreja, você vai estar edificando os irmãos, assim como a gente leu, servindo aos outros, ajudando as outras pessoas. E deixa eu correr, porque esse relógio está correndo hoje, hein? Deram comida esse relógio. Pai, eu te amo. Beleza, pode passar. Então, portanto, independente de aonde Deus te colocar, da função que Deus te der, sirva o bendito do café. Sirva. Amém? Café Três Corações. Por que Café Três Corações? Apesar de toda essa coisa bonita que a gente falou até aqui agora, o chamado, ele é perigoso. A vocação que Deus nos dá, ela é perigosa. Por quê? Porque, primeiro, olha, me diz se ninguém nunca pensou nisso, ou se alguém nunca falou isso. Deus vai te honrar. Tu vai ser pastor. Deus vai te exaltar na terra. Deus vai te tirar do anonimato. Tu que está aí, tu vai estar aqui. Deus vai te tirar do anonimato.
Você que está na plateia vai vir aqui e as pessoas vão te aplaudir. Ter um chamado, ter uma vocação é ser exaltado por Deus? É ou não? Ser chamado para algo. Se alguém é chamado para ser pastor e se torna pastor, Deus está exaltando essa pessoa? Sim, Deus está exaltando essa pessoa. E não, Deus não está exaltando essa pessoa. Vamos começar pelo não. Por que não? Ministério é serviço. O apóstolo Paulo, quando começa a carta de Romanos, ele diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele fala que ele é servo, ou seja, ele tem uma vocação coletiva, assim como todos. Eu sou servo, assim como todos. Eu tenho uma função específica, eu sou apóstolo. Porém, antes de apóstolo, servo. Ministério é serviço. Ministério é responsabilidade. Porque aquilo que é dito por alguém que é pastor, se é dito para a glória de Deus, amém, Deus seja louvado. Ainda que algumas pessoas se levantem, discordem da palavra de Deus, nisso o pastor tem que se alegrar. Que bom que estão discordando, que bom que estão me perseguindo. Agora eu sou feliz porque eu sou perseguido pela palavra de Deus. Mas quando um pastor fala o que não deve, ou quando ele fala o que está errado, até você tirar isso da igreja, da cabeça das pessoas, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, pode passar, para a gente correr. O ministério, ele é perigoso, porque apesar da gente ter a consciência de que tanto a igreja quanto o ministério são de Deus, é o meu nome, é o meu rosto que aparece no cartaz. Para isso subir até o coração é muito rápido. Para alguém, sim, ser chamado para algo, ser vocacionado para algo, não é Deus me exaltando, mas Deus pode pegar alguém e a partir desse alguém glorificar o seu nome. E pode levar essa pessoa a lugares mais altos. Pode levar essa pessoa a ser mais visto. Pode. Deus pode fazer isso. Porque Deus não é só Deus da igreja pequenininha, do irmão humilde. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele pode sim pegar alguém que realmente não era ninguém, que ninguém sabia quem era, e levantar. E por isso o ministério, a vocação, ela é perigosa. Porque apesar de saber que a igreja é de Deus, apesar de saber que o ministério é de Deus, se Deus decide levantar alguém e pôr essa pessoa em destaque, é o nome e o rosto daquela pessoa que aparece. É Deus que está falando por meio daquela pessoa, mas quem é que vê o rosto de Deus? É o rosto da pessoa. Então, ao passo que o ministério é um privilégio, se Deus nos chamar para algo específico, para servir a sua igreja, a gente tem que encarar isso como um privilégio. O Senhor está me dando a oportunidade, a honra de servir a sua igreja. Isso é um privilégio. A gente não tem que encarar o serviço que o Senhor nos chama como um peso. Nossa, eu queria era ser bombeiro, mas Deus me chamou para ser pastor. Eu queria era ser astronauta, mas Deus me chamou para ser missionário. Mas que droga! Não é isso que o Senhor espera de nós. Sim, Ele espera que se a gente tinha planos, que a gente abra mão desses planos para cumprir os planos dEle. Mas não que faça isso com birra ou com... Nossa, que saco. É privilégio. Mas, ao ponto que é privilégio, a gente tem que lembrar da frase do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E, por fim, o ministério não define o cristão que nós somos. Já que nem todo mundo tem uma vocação específica, isso não significa que alguém que não tem uma vocação para ser líder, missionário, pastor, evangelista, diácono,
que essa pessoa seja menos crente, menos cristão, que essa pessoa tenha menos comunhão com Deus. E nem o contrário, que alguém que Deus chamou para ser pastor, missionário, evangelista, diácono, que tenha ganhado um prêmio, porque obedeceu e por isso Deus honrou. Não é bem por aí. O que nos define como cristãos é a nossa vida em Cristo, é o que nós somos em Cristo. Vocação, chamado, é função. E só para ainda aumentar isso, que Deus nos livre, olha o que Ronaldo Lidório diz na página 36 desse livrinho, que Deus nos livre de sermos aplaudidos pelos homens, mas desqualificados por Ele. Que Deus nos livre de amar mais o ministério que Ele me deu do que a Ele. Que Deus me livre de amar mais pregar do que amar Ele. Deus nos chama e nos vocaciona para coisas específicas, mas não é para que a gente ame isso mais do que a Ele. O ministério é perigoso, a vocação é perigosa, porque a gente está a todo momento exposto a isso também, de amar mais aquilo que o Senhor nos deu do que Ele. E por fim, o café de exportação. Pode falar. Por conta... Eu tenho que falar alguma coisa de coração. Aí, tipo, para guardar o coração. Não entendi. É. Não, é bom. Se for a linha gourmet, é bom. Todos os outros, não quero. Tá bom? R$15 no cestão. Pode comprar e me dar. Café de exportação. Aí a pergunta: se a ordem para fazer missões é de toda a igreja, não foi para todo mundo que Jesus disse, ide, portanto, para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso significa que todo mundo é missionário? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, Sandriele? Sim? Não? Oi? Se a ordem, vão para todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, se é para todo mundo é missionário? Sim? Sim e não. Sim, é responsabilidade da igreja pregar o evangelho. A gente vive um momento em que muitas igrejas querem falar sobre muitas coisas. Sobre bem-estar mental, sobre política, sobre como um cristão, isso, aquilo, outro. São coisas legais, são importantes também, mas não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é pregar o evangelho. Essa é a mensagem urgente da igreja. É isso que a igreja fala. Ela prega o evangelho. E essa é a responsabilidade da igreja. Porém, nem todo mundo que está aqui tem como função específica ser missionário. Isso eu acredito piamente. Alguns são chamados de forma especial para ser missionário, de forma local, de forma regional e até mesmo de forma transcultural. E por isso, café de exportação. Alguns são enviados para outros estados, para outros países, de forma transcultural. E mais uma vez, aí eu volto. Como que alguém que quer ser um missionário, que mais uma vez, se alguém diz assim, acorda de manhã e diz, eu vou ser missionário no Japão. Amém. Amém. Porém, daí vai. Essa pessoa tem que orar, pedir direção a Deus. E segundo, se ela realmente quer, existem algumas barreiras. Primeiro, culturais, linguísticas, né, e fora outras barreiras.
como é que uma pessoa vai para uma outra cultura e não sabe nada de lá? Essa pessoa não quer ser missionário transcultural. Segundo, como uma pessoa vai para um país que é de uma língua diferente da dele sem aprender a língua daquele país? Não tem lógica. Deus pode levantar uma pessoa que não sabe nada disso e mandar para um lugar desse e essa pessoa ser desenvolvida lá? Pode. Mas essa é a exceção. A gente tem que trabalhar na regra. A regra é que essa pessoa deve se preparar antes. Ela busca capacitação. Ela é enviada a um seminário, ela busca capacitação da língua. Enfim, ela vai até uma agência missionária. Ela conversa com missionários daquele lugar, com igrejas que já enviaram pessoas para aquele lugar. E então, ela é enviada. E aqui cabem alguns pontos. Por exemplo, quem não serve por perto não está pronto para servir longe, para ser enviado. Quem não serve por perto não deve ser enviado. E segundo, o chamado missionário, ele é comunitário. Alguém que diz, eu quero ser missionário na África. Amém. Essa é a vontade de Deus. Que bom. Mas essa pessoa não deve ir. Ela não deve ir. Ela deve ser enviada. É a igreja que envia um missionário. É a igreja que mais uma vez, que vê aquela pessoa servindo, ela testifica o chamado, ela diz, esse é um missionário. Esse é alguém que Deus chamou. A igreja, os líderes, os pastores, olha para aquela pessoa, vê ela servindo, testifica e diz, essa pessoa realmente tem vocação para ser missionário. E então, depois de um preparo, essa pessoa é enviada. Amém? Amém. Bem, vamos lá. Pode passar? Recapitulando o que a gente viu hoje. Número 1. Todo redimido, ou toda pessoa que faz parte da igreja, é chamado para a missão de glorificar a Deus. 2. O Senhor chama alguns para funções específicas. 3. Pare de procurar um chamado. Glorifique a Deus e sirva a igreja. 4. Chamado não é cargo, é privilégio, responsabilidade e serviço. E 5. Não vá, seja enviado. Amém. E pode passar? Pode passar. Obrigado. Se você gostou, pode passar. Deixe seu like e se inscreve no canal. Brincadeira. Amém. Que o nome do Senhor seja louvado. Se você não gostou, se dormiu o estudo inteiro, pode reclamar com o pastor. O problema é dele. Esse BO é dele, não é meu. Só vim aqui que ele pediu. Enfim. Se você discorda de tudo que eu falei, aí, enfim, é um problema muito grande, porque eu falei do que a Bíblia está falando, mas é isso. Amém, irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a igreja, que essa palavra, que esse estudo sirva para tocar teu coração, para que você, se já serve, sirva ainda mais, busque mais orientação de Deus. Se você não serve, ainda está buscando um chamado, pare de buscar o seu chamado e sirva a igreja. Amém? Que Deus abençoe.